Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista, o programa que une o mercado financeiro, o mercado imobiliário, os investimentos alternativos. Hoje é dia de aula de alternativos. Você vai ver, eu não preciso falar muito, que você vai perceber logo de cara. A gente vai falar muito disso, da união desses dois mercados e das oportunidades em que as diferenças apresentam. A parte financeira, a parte imobiliária. Dá para operar as duas coisas? Dá para uma gestora ter alocação nas duas coisas ao mesmo tempo? Essa é a ideia da multi-estratégia que você vai conhecer muito melhor agora, que eu e você vamos bater um papo com Marcelo Weinstein, com Felipe Vaz, ambos da Canuma Capital. Senhores, muitíssimo obrigado por estar aqui mais uma vez. Muito bom recebê-los. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. Ótimo participar aqui do programa. E essa é uma conversa tira-teima, né? Porque não faz tanto tempo assim, a gente já teve essa oportunidade, o fundo estava nascendo, estamos falando do Canuma Multi-Estratégias, né? O fundo estava nascendo e vocês fizeram uma excelente apresentação, muito elogiado, inclusive, por quem assistiu, falando, vamos alocar em tudo, nosso fundo vai ser mesmo multi-estratégia. Mas naquele momento ainda era início do fundo, acho que não estava nem todo alocado. Passado um tempo, checklist completo lá, tudo alocado em várias estratégias diferentes, é isso mesmo? Isso mesmo, Arthur. A gente, há cerca de um ano atrás é que a gente fez o IPO do fundo, né, que ele começou a ser negociado na Bolsa. Naquele novembro de 2022, a gente estava no processo justamente de alocação, né, da primeira emissão do fundo, que eram de 250 milhões. E o mandato do CC611 é poder alocar em ativos diretos, poder alocar em crédito estruturado, poder colocar em cotas de fundos também, quando a gente vira oportunidade, e ações de empresas do segmento. Né? Então é um mandato de um fundo híbrido, né? Multi-estratégia. Hoje o nosso portfólio, né, como é que ele está? Né? Passado esse um ano, a gente chegou a fazer outras 2 emissões do fundo ao longo desse ano de 2023, então hoje o fundo está com 550 milhões de tamanho, cerca de 550. E hoje, da nossa divisão, a gente tem cerca de 45% do dinheiro alocado, a gente está em crédito estruturado, a gente tem cerca de 30% que está em tijolo, né, diretamente, a gente vai poder falar um pouco mais, né, ao longo do programa, 20% em cotas de fundos imobiliários e 5% em ações de empresas do segmento. E aqui a gente está falando não de construtoras, incorporadoras. O nosso foco, nosso mandato ali na parte de ações é mais as empresas de propriedade, né? Empresas de shoppings, né? Empresas que operam galpões logísticos, então Multiplan, Iguatemi, Allos, né, LogCP, são as empresas aqui que a gente tem no escopo. Né? Então, que interessante, né? Para quem, por acaso, não sabia que um fundo imobiliário pode investir em ações, pode, desde que em ações de empresas do setor imobiliário. Né? E muitos outros títulos, FDIC, cotas diretas de uma empresa limitada que não esteja na bolsa, chega no mercado imobiliário direto ou indiretamente. Né? É isso aí. Então a gente navega as oportunidades tanto no mercado que é o mercado privado mesmo, das transações, daquilo que não é negociado na bolsa, como também o universo dos ativos listados. E naquela velha discussão, embate, né? É papel, é tijolo, né? Hoje a gente está com cerca de 38%, 40% numa estratégia de tijolo e uns 60% numa estratégia de crédito, né? Assim que o portfólio hoje está alocado. Deixa eu tirar uma dúvida de muita gente. O fundo ele é um multi-estratégia. Multi-estratégia e hedge fund, eu posso considerar a mesma coisa? Tem fundo que usa essa terminologia hedge fund, tem fundo, né, no caso do Canuma, multi-estratégia. É praticamente a mesma coisa, isso é um termo de mercado, não é uma definição dada pela CVM, pela Anbima. Então o hedge fund é como um multi-estratégia, que é isso que você estava explicando, vai investir em várias coisas ao mesmo tempo. Isso, ele pode investir num escopo amplo de investimentos. Eu acho que é importante dizer que os multi-estratégia ou hedge funds, eles vêm como uma evolução dos antigos FOFs, né, os fundos de fundos. Então, por exemplo, lá na nossa estratégia,
A gente não olha só cotas de fundos imobiliários. Hoje a gente está 20% alocado em cotas de fundos imobiliários. Essa é a principal dúvida das pessoas, Vaz. Qual que é a diferença de um hedge fund ou multi-estratégia para um FOF, para um fundo de fundos imobiliários? Um fundo de fundo imobiliário, ele só olha o mercado basicamente listado de fundos imobiliários. Hoje estamos falando aqui num valor de mercado, alguma coisa ali entre 120 a 130 bilhões. Só que o mercado imobiliário, quando a gente pensa as transações que ocorrem no mercado privado, compra e venda de imóveis dos mais diversos segmentos. Quando a gente pensa, por exemplo, tudo aquilo que é originado de crédito estruturado, a gente está falando de um mercado que é cerca de 5 vezes maior do que o mercado que os FOFs estão olhando. Sim. Então, na nossa visão, esse perímetro maior, né, de atuação faz com que a gente consiga tomar decisões melhores na relação risco-retorno. A gente já viu, e você acompanha esse mercado há muito tempo, que eventualmente a gente vê distorções tanto numa euforia do mercado listado, né? Acho que o exemplo mais clássico disso foi quando lá em dezembro de 19 a gente teve, né? A gente via IPOs, follow-ons de fundos imobiliários tendo rateios enormes, né? Um fluxo enorme para a categoria de fundos imobiliários, quando o juro na época estava lá os seus 4 e pouquinho, né? A taxa Selic. A gente viu o IFIX subindo mais de 10% naquele dezembro de 2019. Né? Então, nessas horas, né, a gente viu muitas distorções, né, de precificação mesmo, né? Coisas que estavam sendo cotadas a um preço que não fazia muito sentido. Numa hora dessas, o FOF não tem muito o que fazer, né? Porque ele está sempre alocado num mercado que ele tem que estar sempre comprado, Você digamos sabe assim. bem, né? O Felipe Vaz, nessa época, era analista de fundos imobiliários, fazia carteira recomendada, e foi a primeira vez que eu entrevistei ele. Na época eu estava no Infomoney ainda. Era aquela situação em que o analista olhava e falava: quero recomendar nada, não é isso? Eu quero recomendar, vendam tudo que vocês tenham, né? É difícil, né? E o gestor do FOF, ele tem que alocar naquele... Sim, mesmo naquele momento. Naquele universo que é um mais restrito, né? E a gente tem o oposto também. A gente tem horas que, né, o mercado, né, a precificação, o cenário de subida de taxa de juros que a gente viveu nos últimos anos, né, principalmente até o ano passado, mais fortemente, trouxe, né, a precificação da maioria dos fundos imobiliários negociados em bolsa para um patamar muito abaixo. Daí a gente começa a olhar, faz sentido eu fazer uma transação aqui no mercado privado, no escritório, num galpão, numa participação num shopping, quando eu tenho oportunidades, às vezes, no mundo listado mais baratas, né? Então, acho que o multi-estratégia ele vem como uma evolução dos FOFs, uma indústria que há 10 anos atrás era muito varejo, principalmente só shoppings, né? E escritórios, né? Os escritórios eram monoativos, monoinquilinos, então a indústria veio, né, aumentando, né, o escopo de segmentos de atuação, os FOFs surgiram ali também nessa época. Então, os multi-estratégia, eles vêm para mostrar essa evolução, né? Mas tem um ponto que a gente costuma falar, e daí eu acho que se o Marcelo quiser complementar, que o nome, como você disse, né, multi-estratégia ou hedge fund, não é uma coisa categorizada, né? Não é uma classificação da Ambima, né, que você tem ali, né? Então, isso dá margem para você ter muita diferença entre os hedge funds ou os multi-estratégias, né? Então, é importante olhar o que cada um tá fazendo. Então, a gente procurou a gente finalizou a oferta do fundo há cerca de 1 ano atrás, mas a gente já vem alocando dinheiro desde a primeira liquidação, lá da primeira oferta, que foi, né, em meados ali do segundo quadrimestre de 2022. Então, a gente está praticamente navegando e alocando recursos há 1 ano e meio, né? E nesse 1 ano e meio, a gente teve horas que a gente estava mais posicionado em ativos mais líquidos, horas que a gente via mais oportunidade numa transação do ativo direto, que a gente acabou comprando. Então, é importante, né, acho que o investidor ali, quando vai analisar, né, não olhar só, acho que você alerta muito isso aqui no programa, acho que todo mundo que vem também, não olhar só o yield, né, o dividend yield, né, porque não dá para comparar, por exemplo, um dividend yield de um fundo que tem o nome multi-estratégia ou hedge fund e está 100% alocado em estratégias de crédito com perfil um pouco mais high yield, né? Com um fundo que tem uma mescla de tijolo, né, ações, né, cotas tem que de saber fundos o que imobiliários. tem Então é importante olhar sempre no risco-retorno. Acho que todo fundo ali tem o seu mandato e o seu mérito, né? Patrimônio e gestão. Gestão é importante em qualquer situação, até naqueles fundos chamados de gestão passiva.
a gestão vai ser importante. Agora, num multi-estratégia mais do que nunca, que é conseguir captar essa diferença de tempos. Queria, Marcelo, que você falasse um pouco disso, pedir para você chegar um pouco mais perto do microfone também. Eu tenho observado, eu sou sempre curioso, eu quero aprender cada vez mais. E quando a gente compara fundo imobiliário com imóvel, o que eu tenho notado? São, de fato, mercados diferentes que acontecem em tempos diferentes e, principalmente, o fundo imobiliário ele tem uma precificação financeira, basicamente financeira. Por isso que acontecem as distorções que o Felipe estava falando. Às vezes o mercado está pagando muito mais caro do que vale aquilo, às vezes está deixando de graça lá, muito barato e tal. Por quê? Porque o juro subiu, porque o juro caiu. Mas o que tem lá dentro é o mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário, apesar de ter gente que não acredita, mas os ativos imobiliários também desvalorizam, só que por motivos geralmente diferentes. Não é porque a Selic saiu de 4 para 8 que um imóvel vai cair 30% de preço, tá certo? É porque a mancha urbana da cidade mudou, é porque aquele imóvel em si não foi bem cuidado, coisa assim. Faz sentido essa minha observação e é por aí que o multi-estratégia vai tentar encontrar oportunidades desses dois mercados? É isso, Arthur. Veja bem, o multi-estratégia vem exatamente para analisar de forma contínua o mercado privado e o mercado listado. O mercado privado é o que não está disponível nos fundos imobiliários ou não estão disponíveis no mercado listado de bolsa de valores. Então, quando vem uma oportunidade, não precisa ser só imobiliária de ativo, pode ser também imobiliária de crédito. Sim. Tá? Nos dois tipos de papéis, tipos de ativos, seja um financeiro ou um ativo fixo, na realidade a gente está olhando sempre o valor que tem essa oportunidade no mercado privado com o valor que tem no mercado público. Então, vou dar um exemplo do nosso fundo. Né? Quando nós compramos um dos principais ativos que nós temos, que você conhece pessoalmente, ele é um ativo, tá certo? Residencial para renda, onde, quando veio essa oportunidade, ela veio em junho de 2022, a gente estava começando a fazer as captações, o preço que veio para nós, quer dizer, nós que ditamos o preço, mas a observação que a gente fez no momento, que o quanto deveria ser pago, a gente não conseguia ver no mercado listado alguma coisa parecida com o mesmo risco-retorno. Então, tudo que a gente olha no mercado privado e no mercado público é sempre baseado risco-retorno. Se eu tenho um risco-retorno melhor no mercado público, eu compro no mercado público. Se eu tenho no mercado privado, ou no mercado privado, ou no mercado listado, né? Porque eu chamo ali fundo imobiliário e empresas listadas são dois ativos, são classes diferentes. Então, a gente primeiro vai olhar se existe alguma coisa parecida nos fundos imobiliários. Então, a primeira coisa tem que ser vista. Nossa principal aquisição, que é uma aquisição de 90 milhões ano passado, que nós pagamos esse ano, nós assinamos ano passado, mas pagamos no começo do ano, foi uma questão totalmente oportunística. Né? Onde você olhava no mercado listado, não tinha nada parecido com aquilo. Né? Olhando do ponto de vista de proporcionar para os nossos investidores um dividendo, né? E um ganho de capital. Então, naquele momento, a gente tomou a decisão onde a gente observou que era uma situação muito oportunística, foi uma transação oportunística. A gente olha transações oportunísticas e não oportunísticas, né? Porque as oportunísticas não acontecem toda semana. Sem dúvida. As oportunísticas vão acontecer, vão te aparecer talvez 5 por ano, e você vai comprar no máximo uma por ano. De 5, dificilmente você vai comprar mais do que uma. Então, e o que é oportunístico? Oportunístico é onde você vê que existe uma discrepância muito grande em relação ao valor intrínseco dele. Né? Então, a grande transação que nós fizemos olhando o mercado privado no passado foi quando nós compramos o Casa, que você conheceu já pessoalmente, onde nós compramos um prédio, a gente fez questão de comprar um prédio 100%, onde a gente tem participação de 100%, 243 apartamentos, ao lado da Universidade da INSPER, a 2,5 km da nossa sede, e 2 km da sede dos maiores bancos desse país, onde a gente, para ter aquele prédio, eu teria que investir durante 5 anos para ter aquele prédio. Por quê? No sentido de comprar terreno, desenvolver, construir e tudo mais. Porque você comprar um terreno daquele porte, 2.100 metros de terreno no coração da Vila Olímpia,
aprovar um projeto, construir um prédio de 9.200 metros quadrados de área construtiva, só isso aqui você vai demorar no mínimo de 4 até 5 anos. E você estabilizar um ativo desse, o que é estabilizar para as pessoas que não estão familiarizadas? Você precisa colocar as pessoas para morar. Você precisa primeiro mobiliar, você precisa decorar. Você precisa colocar as pessoas para viver naquele prédio. Isso demora 2 anos, são 243 apartamentos. Sim. Você não faz isso de uma vez. Então, isso é um processo de 5 anos, pagando R$ 12.500 um metro quadrado. R$ 12.500 um metro quadrado, na época, não era nem um custo de reposição do ativo. Se eu fosse construir, eu gastaria mais do que isso. Pra você ter uma ideia, hoje você comprar um terreno na Vila Olímpia por metro quadrado, em relação à proporcionalidade, em relação à ABL, não em relação ao valor do terreno. O quanto você pode construir e o quanto você pode explorar daquele ativo, hoje você não vai comprar por menos de R$ 4.000 um metro quadrado. Para você construir um apartamento daquele padrão, tá certo? Você vai gastar entre 7 a 8 mil reais. Aí você precisa. Já foi para 12 mil reais aí. E aí você precisa mobiliar. Todos eles são mobiliados. Uhum. Com armários, geladeira, cooktop, micro-ondas, né? Piso, cama, mesa. Isso você vai gastar no mínimo mais 2 mil reais se você fizer uma coisa de padrão médio. Uhum. Né? Lá é um padrão, vamos dizer, de classe alta, porque quem paga o preço que nós cobramos é um cara de classe alta. Né? Então, isso vai te custar, falei 7, mais 4, mais 3. Então, mais 2, desculpa. Então, nós aqui já fomos aqui, né, para quase 13. Acontece que 13 se demora 5 anos para construir esse 13. Você, durante 13 anos, durante 5 anos, você tem um carrego do dinheiro. O valor do dinheiro no tempo, do tempo. Onde isso se transforma facilmente em 15 mil reais. E daí, para você colocar de 243 apartamentos, hoje nós estamos com 90% de ocupação. Na realidade, mais. Tá batendo, esse mês vai bater um pouco mais. Mas nosso último relatório é 90%. O que acontece? Você demora 2 anos. E 2 anos, você tem um carrego de mais 2 anos, pagando uma parte. Condomínio, pagando IPTU. Né? Isso, porque quando ficar pronto, você precisa colocar aquilo para... E tem o custo de comercialização, né? Porque as pessoas não falam, olha, um prédio novo, vou morar aqui. Né? Tem todo o custo de comercializar. Isso vai te custar, sim, vamos brincar, 16 mil reais o metro quadrado. Então, um apartamento desse pronto, se você for hoje na região, naquela qualidade, com todos aqueles serviços que nós temos, que você não vai achar na Vila Olímpia, tá certo? Com a quantidade de serviços que nós temos, não são serviços que a gente dá para o morador. Ele tem à disposição dele. Ele não opera serviço. Ele tem serviços disponíveis, onde ele vai lá, como supermercado, não somos nós que operamos. Né? Uma academia, não somos nós que operamos. Então, isso que eu quero dizer, serviço. Pois você não vai comprar por menos de 18 a 19 mil reais o metro quadrado. Então, eu encontro isso nos fundos imobiliários? Não encontro isso em fundos imobiliários. Então, essa análise tem que ser feita. Isso acontece em situações muito atípicas, como eu disse, oportunísticas, que vai ser uma vez por ano. Sim. Mas aí, quando aparece uma coisa dessa, você não pode deixar passar, né? Porque se você deixar passar, alguém vai comprar e vai ter você precisa ter a mesma visão, né? Naquele momento, por que ninguém comprou? Porque ninguém quer na realidade, uma negociação dessa demora só negociação demora 6 meses. Uhum. Né? Você precisa fazer uma proposta, você precisa esperar um pouco, você precisa convencer, você precisa fazer uma diligência. Só diligências foram 3 meses de diligência. Né? Então, e nisso o mandato interfere e manda muito, né? Porque a gente não é um fundo residencial para renda. A gente tem poucos representantes, inclusive, focados no residencial para renda, né? De locação.
Então, a gente vê fundos com mandatos, né, específicos, né, escritórios, logístico, shopping. Então, esses não estavam olhando essa oportunidade. Exato. Então, o mandato do Mundo Estratégia permitiu com que a gente olhasse isso como uma alternativa dentro da carteira. Por quê? Porque todos os residenciais, fundos imobiliários residenciais naquela época, tinham dos fundos. Um é muito dedicado a um modelo que não é igual ao nosso modelo. O modelo alta renda, praticamente que eu chamo de full service. Tá? O cara tem empregada, o cara tem café da manhã, não é o nosso negócio. O negócio é um multifamily puro, não é um multifamily hotel, é um multifamily puro americano. Né? E os outros estavam em processo de investimento e ainda com obras em andamento. Tá? Alguma renda mínima garantida ali, Sim. né? Que... Então essas pessoas não estavam atentas a isso. E a gente estava com capital. Então, transações oportunísticas você só faz quando você tem capital. Dinheiro na mão. Na mão. Então, não adianta achar, você vê que a maioria das transações são feitas, vem os ativos e você vai lá e levanta o capital. Essas transações não são oportunísticas. Geralmente você está pagando o valor de mercado, tá? Que pode ter um crescimento acima do que você esperava ou não. Mas é muito próximo ao mercado. Por quê? Porque quando você tem essas operações, tem muita demanda para a mesma transação. Então, não é porque ele anunciou que ele comprou. A maioria das transações são on-market, não são off-market. O que é on-market? É um corretor que vem e faz praticamente um leilão informal. Não é um leilão formal, como a gente conhece de bolsa, né? Com martelo, não é nada Ele disso. coordena lá uma tomada, me fala aí quanto cada um paga, faz um... Tem algumas fases ali, cada um... Uma transação do preço, oportunística, você faz, a maioria das transações é off-market, tá? Ou porque você acredita que naquele segmento não tem ninguém que está prestando tanta atenção. E você tem que, em alguns segmentos que a gente olha, o mercado não necessariamente está tentando aquela oportunidade, porque o mercado está, às vezes é só escritório, às vezes é só logística, às vezes é só shopping, ou às vezes só crédito. Então você tem que sair não pode estar na caixinha, você tem que sair da caixa, tá certo? E pensar em alguma coisa diferente. Isso para crédito e para ativo. Eu vou mostrar um pedaço aqui de um material que eles trouxeram muito interessante. Então, está falando justamente isso, né? O fundo tem multi-estratégias. E o investidor ele vai se habituar com isso. Eu achei interessante que vocês colocaram aqui. Pode ficar aí. Tá. Vocês colocaram aqui quanto. Exposição. Isso, né? no mínimo e no máximo, quanto em cada tipo de estratégia. Então, queria que você explicasse isso e posso entender que a cada 6 meses eu vou olhar o relatório gerencial, vai ter mudado bem essa exposição, porque o multi-estratégia ele acaba também levando a um giro da carteira, tá certo? Esse não é um fundo só de carrego, é um fundo de aproveitar estratégias, então isso leva a girar as posições. Né? Eu diria que essa parte aqui, que é o que a gente chama de exposição-alvo, né, o portfólio-alvo do CCME, é um slide que a gente mudou muito pouco desde que a gente fez lá a primeira emissão. Por quê? Porque ali ele vai dar o que eu vejo de nível de alocação em cada uma das estratégias. Importante dizer que isso não é cravado ou fixado no regulamento. Se a gente for olhar o regulamento do CCML, é um regulamento amplo, assim como a maioria dos fundos imobiliários. Tem que ter. Que a gente coloca, por exemplo, de ativos diretos, a gente vê uma exposição entre 20% a 50% da alocação. Hoje, a gente está mais para perto de 30%, né, com o que a gente tem hoje dentro do fundo. Mix de retorno, né? De onde que vai vir o retorno? Né? Então, nesse exemplo que o Marcelo deu, no CASA, que é o ativo mais representativo, ele tem uma renda que a gente tem conseguido aumentar por meio de algumas mudanças no condomínio. Melhorias, a gente subiu, por exemplo, o aluguel por metro quadrado, que era um pouco inferior a R$90 por metro quadrado, para algo como R$105 o metro quadrado, então ele gera uma renda, né? E a gente tem uma estratégia, num horizonte de 2 a 3 anos, a gente fazer o quê? Fazer a venda, quando esse ativo estiver carregando. Então ele tem uma componente ali
você falou do giro, né? O giro no CASA, por exemplo... Tá aqui, ó. Tá na tela, inclusive, a exemplo, projeção aqui com os cenários. Então, em termos de, assim, no nosso cenário base é fazer a venda desse ativo a cerca de 18 mil reais o metro quadrado, no horizonte de 2 a 3 anos. Né? E se isso se concretizar, a gente vai ter lá uma TIR, né, uma taxa interna de retorno na casa aí dos 16,5%. IPCA mais 12, 13, dependendo do cenário de IPCA que você tem. Toda a renda recebida e mais o ganho com a venda, a taxa interna de retorno considera tudo isso. É isso aí. Então, num ativo como casa, Arthur, a gente realiza uma parte da renda ao longo do tempo e uma parte maior do ganho de capital quando a gente efetivamente fizer o desinvestimento, né, a venda. Quando a gente olha, por exemplo, no crédito estruturado, a gente também tem uma alocação alvo ali entre 20% a 50% do fundo. Hoje a gente está mais para perto de 45%, né, se a gente for olhar o portfólio atual. No crédito, né, o Marcelo comentou aqui, né, deu o exemplo de uma transação que a gente olhou o mercado listado, né, e olhou também o que a gente estava lá quando a gente foi adquirir o casa. No crédito a gente também olha isso. A gente olha, por exemplo, os fundos de papel, né, quanto que eles estão, né, divide lá com um perfil mais high grade, com um perfil mais high yield, quanto que eles estão pagando? Será que tem prêmio aqui? Eu estou precificando uma operação de CRI. Faz sentido eu tomar essa operação de CRI num prazo de 10 anos? Ou é melhor com essa estrutura de garantia ou comprar a cota de um fundo? Né, que o mercado também dá oportunidades, né? Os preços também descolam da realidade do patrimônio dos fundos. Né? Nos fundos imobiliários, né, que é uma parte ali da nossa estratégia, a gente também tem um alvo ali, né, um portfólio, né, de alocação que, em geral, a gente tem ficado perto de 20%. Né? Os fundos imobiliários, como é um universo mais listado, eu já tenho oportunidades de fazer o quê? Ganhos de capital, né? Esse giro um pouco mais... a gente manteve, só para você ter ideia, nesse período que o fundo foi crescendo, né? Começou com 250, em 3 liquidações ali na primeira emissão e hoje está com 550, a gente manteve um portfólio de fundos imobiliários na casa dos 50 milhões. Só que a gente, entre compras e vendas, a gente negociou mais de 200 milhões. Então a gente teve, né, oportunidades e para os ouvintes, né, para quem a gente acompanha, né, que acompanha mais de perto o mercado imobiliário, viu que foi uma montanha-russa nesse último ano. Né? A gente teve um período pré-eleição ali que o mercado deu uma animada, depois da eleição até meados de março desse ano foram quando a gente viu as mínimas, né, de cotas de fundos imobiliários, das ações de empresas do segmento, então gerou oportunidades que a gente... Para quem tinha dinheiro na mão. Para quem tinha essa gestão mais ativa. E em ações, a gente diz que ações a gente coloca ali um alvo de alocação entre 0 a 10, não porque a gente não goste. Às vezes tem, né, a gente até discute, tem horas que às vezes dá vontade de ter muito mais em ações, dada a precificação que as ações está muito ligado com fluxo, né, e dinheiro estrangeiro ainda pesa muito nas ações, muito menos em fundos imobiliários, então movimentos mais adversos no exterior geram oscilações muito grandes. Mas o que a gente vê de oportunidade nas ações? A gente vê uma oportunidade mais de ganho de capital, que o dividend yield das ações listadas hoje, estamos falando na casa de 3%, né, que é um dividend yield baixo em relação aos fundos imobiliários, mas que eles têm uma componente de ganho de capital. Então a gente entende que fazer uma alocação até 10% em ações, hoje está mais para perto de 5%, a gente consegue capturar essas oportunidades sem machucar o dividendo. E nós, na nossa estratégia, que a gente diz que a gente olha mercado privado, fundos imobiliários e empresas listadas, no segmento de shoppings, nós tomamos a decisão, nós nunca tivemos alocação em fundos imobiliários de shoppings. Nós tomamos a decisão de entrar em shoppings através das empresas listadas. Por quê? Porque é aquela questão da avaliação relativa. Né? Chegou um momento onde a gente viu a Allos, que antes não era, quando a gente comprou não era Allos, agora é Allos, por causa do novo nome, a gente via uma disparidade muito grande do NOI cap rate implícito das empresas listadas. Então a Allos chegou a ser tradada a 14,5 cap. 14,5, ou seja... Desculpa, é como se eu comprasse os shoppings da empresa para que os shoppings me dessem 14,5% ao ano de receita. Exato. Cada R$100 que você
de valor do ativo, você ganhava 14,5% ao ano, mais inflação. Sendo que comprar um shopping, uma compra bem feita, daria uns 9% ao ano. Você vê hoje as transações estão sendo feitas em shopping centers, que foram a maioria ativos da Allos que eles estão vendendo, entre 8 a 9 cap. Então, naquele momento, a gente viu que tinha muito mais valor uma empresa listada. Então, nós tomamos essa decisão e o nosso papel principal subiu 40%, enquanto o mercado de fundos imobiliários de shoppings chegou a bater 20% em alta, uns menos, outros mais. Então, essa análise relativa é o que faz é o diferencial de um multi-estratégia puro, né? Como é o nosso. Né? Então, da mesma maneira que quando a gente faz a alocação nos fundos imobiliários, e nós, como o Vaz falou, nós começamos com 50. Quando nós viemos aqui, a gente estava com 250, mas nós começamos com 50, depois mais 75, depois mais 125, mais 50, mais 250. Essa formação do 550 ocorreu num ano, quase um ano e 8 meses. Esse 1 ano e 8 meses, na realidade, na média, nós tivemos 50 milhões de reais em fundos imobiliários e ações. Na hora que a gente como que a gente faz a análise da nossa alocação, se foi boa ou não? A gente compara tudo que é líquido que nós colocamos vis-à-vis o iFix, porque o nosso líquido tem ativos diretos, como tijolos, e tem fundos de tijolo, né? Pode ter fundos de tijolo e crédito. Papel. Então eu preciso olhar o que aconteceu com a iFix, qual foi o resultado desde que nós colocamos, desde que a gente que foi abril de 2022, nosso portfólio líquido, que tem que ser comparado com o iFix, ele rendeu 24%. E o iFix rendeu 14%. Ou seja, a nossa alocação deu um alfa desses 50 milhões de reais sobre, na média, não foi 550, a média deve ter sido, pelo prazo que a gente tem, alguma coisa como 300 milhões, porque as últimas transações ocorreram em julho e agosto, né? Eles deram um alfa de 10%. Então, esse alfa se deu por algumas coisas que em FOF eu não consigo fazer, né? Se deu por mais de 5 ativos que nós tínhamos que foram muito bem precificados na compra, que foi Allos, né? TEP. Ninguém falava em TEP. Telos Properties, né? Ano passado ninguém falava em Telos, né? Ninguém falava no TEP. Aqui, ó, tem até um quadrinho enquanto você fala para ilustrar aqui, ó. Não é isso? O TEP, TEP foi uma posição que é um fundo de escritórios, né, com perfil ali, não são os AAAs, né, na média, mas foi um fundo que teve um trabalho ali de gestão muito, muito bom. A gente, quando compra um fundo imobiliário, a gente também, né, algum investido aqui, a gente está comprando, né, a gestão também daquela casa. Então, a gente tem comentado com alguns investidores, né, uma das nossas diferenças também em relação a um FOF tradicional, é comum a gente ver, e daí certo ou errado, mas daí são estratégias diferentes, de você ter lá 20, 30 fundos dentro do portfólio. Como a gente tem aqui uma cabeça que eu tenho uma parte do portfólio que está nesse mundo listado, na nossa cabeça é ter alguma coisa, um fundo de tijolo, alguma coisa entre 5 a 10. São aqueles fundos que a gente acredita, que tem uma convicção maior, que estão bem precificados no nosso preço de entrada, que a gente sabe também quando sair. O TEP é um ilustra isso, ele é do IFIX, ele é um dos que mais subiram no ano, né? Então a gente vendeu ele em meados ali no meio do ano, a gente colocou isso no nosso relatório, e teve outros exemplos, né? Allos foi um papel que a gente teve, já teve TRX também, bastante representativo nessa carteira de tijolo. Hoje a gente olha cerca de 40 fundos imobiliários de tijolo no detalhe, né? Então a gente tem modelos financeiros para cada um desses 40 fundos de tijolo, a gente chega no nível do ativo. Então estamos falando de um fundo de galpões, eu estou olhando cada um desses galpões, traçando cenários, né, de vacância, revisional. Eu gosto de falar, eu já vi essa planilha, não é só da boca para fora, eu já vi essa planilha. É impressionante como eles vão no detalhe de cada fundo imobiliário. E a ideia é que
conjunto de análises ajudem a gente a precificar também, né? Quando a gente vai precificar alguma aquisição em qualquer segmento. Estou aqui participando de um processo de concorrência em escritórios. A gente olha todos os ativos que a gente tem, né? Esse universo aí dá quase cerca de 400 ativos e 10 milhões de metros quadrados, que a gente analisa e acompanha todo mês, né? E traça ali os cenários de ocupação, tem algum risco ali de vencimento de contratos, o mercado, contrato, né? Contrato atípico, né? Que é aquele que tem um prazo longo, que geralmente você tem um pênalti muito grande para o inquilino sair, geralmente o saldo remanescente, ele dá uma defesa muito boa, né? Enquanto aquele contrato é válido, né? Mas se esse contrato ficar descasado da realidade, a gente marca lá no modelo que quando vencer esse negócio vai para a realidade. Em vez de R$30 por metro quadrado, vai para 20. Exemplo aqui no universo dos galpões. Então isso a gente acompanha com bastante detalhe para poder ter esse universo. Mas assim, a gente fala que não vamos ser um ETF, né, uma cota de um fundo do IFIX, né? Não vou ter 100 fundos lá dentro. É ativa mesmo e o mais importante também, além de ter modelo, nós não fazemos nenhuma alocação sem ter uma reunião com o gestor. E não o gestor, não o analista do gestor, é o próprio gestor. Né? Sim. Então, com as suas respectivas perguntas, geralmente ativo por ativo, né? Seja no mercado secundário ou seja num follow-on. Então, qualquer desses... as emissões que tem vindo, a gente acompanha. Qualquer um desses ativos que a gente mostrou, que a gente participou, a gente fala com o gestor para entender a questão do que está acontecendo com o ativo. Como a gente tem para cada ativo, nós sabemos quem são os inquilinos, como a gente está no mercado, vendo as movimentações do mercado, vendo o risco por inquilino, né? Por que ele está naquele prédio, por que na região se existe muita oferta, né? Porque não adianta hoje o cara ter um valor contratual e você sabe que o mercado não está naquele preço. É claro que hoje, na hora que a gente vê as nossas análises, na média, eu já tenho dito isso em várias entrevistas, os preços contratuais estão próximos ao valor de mercado. Isso na média. Mas existem regiões que você vê preço contratual que está 20%, 25% superior ao valor de mercado. E aí nós precisamos entender. Por quê? Porque você sabe que alguém, em algum momento, ou na revisional vai cair o preço, ou no vencimento do contrato. Ou no vencimento, ele pode ser, de alguma maneira, como diz o mercado, rouba-monte. Né? O mercado de escritórios, por exemplo, não é que você não vê uma absorção líquida acontecendo. Você vê rouba-monte. Rouba-monte que no bom sentido, né? Sai de um lugar, vai para outro lugar. Às vezes é um prédio A para um A, mas às vezes é um B para um A. Sim. Então, esse rouba-monte, a gente tem que, para cada tipo de ativo, a gente sabe quem está lá dentro e faz a pergunta para o gestor e quer uma resposta no sentido de saber se aquele gestor está atento àquela situação. Sim. Porque às vezes o cara não está atento. Então, a gente somos alocadores de capital. Então, o gestor é fundamental. Eu acho que o Vaz fala isso muito nas nossas entrevistas, tem muita coisa barata. Que vai continuar barato. Que vai continuar barato. Né? Por quê? Porque o gestor não mostra que tem capacidade de mudar a situação. Eu vou fazer algumas perguntas sobre isso já, mas eu queria perguntar uma coisa muito importante. Quem está assistindo e investe em fundo imobiliário quer saber de renda. Então, como que a gestão do Carluma Multiestratégias equilibra renda com ganho de capital? Eu sei que é uma preocupação na cabeça de vocês. Tem que distribuir rendimento. Sim. E como tem sido a distribuição de rendimento? Então, como que você equilibra isso no portfólio do fundo e se tem conseguido entregar um rendimento
estável, do jeito que o cotista espera? Assim? Se a gente pegar o histórico, né, de todo o resultado que a gente gerou desde o início do fundo, a gente vê que algo como 85% vem de geração recorrente da renda, e cerca de 15% vem do ganho de capital já realizado que a gente já pode distribuir. O CASA não está lá, né, porque eu não vendi ainda o CASA, sim, é só num horizonte mais longo. Então a gente tem, qual que é a nossa estratégia? Quando a gente iniciou o fundo, a gente estava montando o portfólio, a gente distribuía 75 centavos por cota, né? A gente vem aumentando esse nível de distribuição sempre de acordo com aquilo que a gente está gerando, né, do ponto de vista, né, de resultado do fundo. As últimas distribuições têm ficado em 90 centavos, que é praticamente o mesmo número que a gente gera de forma recorrente. Isso equivale, né, no preço, né, de mercado do fundo hoje, num dividend yield na casa entre 10 e 10,5. Né? Então, o que a gente tem aqui de compromisso, dado que eu sou também uma componente entre o tijolo, né, e o papel, né, o IFIX é o representante desse universo meio a meio ali, né, entre tijolo. Então, a gente, o nosso compromisso aqui é entregar rendimentos, né, compatíveis com o IFIX. A gente está até um pouco acima, né, o IFIX ali, o dividendo ponderado dele está alguma coisa entre 9,5 e 10. A gente está distribuindo um dividendo acima disso. E naquilo que a gente tem a oportunidade de realizar ganhos de capital, a gente tem descarregado, né, esse excedente daquilo que a gente gera de forma recorrente no semestral. Né? A gente tem uma legislação nos fundos imobiliários que 95% daquele resultado que eu fiz durante um semestre eu necessariamente tenho que distribuir. Então, em janeiro desse ano, a gente distribuiu 99 centavos, que era uma distribuição acima do que a gente vinha distribuindo. Em julho desse ano, referente ao primeiro semestre, a gente distribuiu 1,09, né? Foi 20 e poucos % aí acima. Então a gente elevou o patamar de distribuição, desses iniciais 0,75 para algo como 0,90, e ganhos de capital nas outras estratégias, que não o mercado mais líquido. A gente pode ter operação de ganho de capital em crédito estruturado? Sim, eventualmente a gente pode. São operações que majoritariamente a gente originou, que a gente entende que faz sentido carregar até o vencimento. A gente não tem muito interesse em vender antecipadamente, mas se tiver uma oportunidade, a gente sabe que o mercado de crédito hoje tem um nível de spread, né? Ou seja, o prêmio acima do normal maior, né? Porque você teve eventualmente alguns eventos de crédito não relacionados talvez ao mercado imobiliário, mas começou mais ali no varejo e tal, que mudou a precificação. A gente hoje consegue precificar operações em crédito estruturado com maiores spreads, né, maiores oportunidades de ganho, e que em algum momento, né, num cenário a coisa vai estabilizando, eu posso vender imagina, um papel que eu comprei, por exemplo, a IPCA mais 8, eventualmente se esse papel eu vender ele a IPCA mais 7, quando, né, que ainda tem um prêmio relevante, né, de ganhar um papel isento de imposto num nível de IPCA mais 7, né, juro real de 7%, não é ruim em nenhum lugar do mundo. Né? Então, a gente pode capturar um ganho, né, de capital. E nos tijolos, né, que a gente tem diretamente, a gente vai realizar esse ganho quando a gente monetizar e vender esses ativos. Então, uma estratégia de um dividendo sem muita surpresa, e isso a gente tem feito... Da alocação em papel, em CRIs principalmente, é o que vem o principal que mantém a distribuição de rendimento, e as outras estratégias permitem o ganho de capital. Algumas delas ainda te ajudam a gerar renda, como o caso do CASA, né, do prédio que gera renda. Mas quando você aloca em ações, por exemplo, você não espera aquela renda. Então, se um dia tiver muita ação, fica mais difícil distribuir o rendimento. É por isso que a gente exige, quando 90% dos nossos ativos contribuem para a geração de renda. Por isso que a gente consegue pagar no mínimo que o iFix paga todo mês. Essa é o nosso... A gente não pode deixar de pagar. É o nosso mantra. Tem 3 dividend yield, sempre acima do mercado. Certo? 2, ganho de capital que podem ocorrer mês a mês, ano a ano,
ou a cada 2 anos em alguns ativos que são mais relevantes, que não são líquidos. Porque o ganho de capital ele é tão oportunístico quanto a compra, tá certo? Exato. Não acontece todo mês, toda hora. E 3, a proteção de capital. Então, esses 3 pilares, a gente não abre mão. Então, 90% está rendendo. Qual que não está rendendo o dividendo alto? Que são os 10%. Uma parte são as empresas listadas, que pagam dividend yield de 3%, no máximo 4%. Então, por isso que a gente coloca no máximo 10% numa posição dessa. Hoje a posição está abaixo de 10%. Tá? Mas por quê? Porque na hora que você compra, ele tem que ter um retorno muito acima de um fundo imobiliário. Né? Porque o nosso fundo, lembra? Quando a gente veio aqui, a gente desenhou para dar IPCA mais 10 com risco moderado. Ele está dando IPCA mais 10. Exatamente o que a gente prometeu, nós estamos dando para todos os nossos investidores. Alocamos conforme nós falamos no nosso roadshow, porque as pessoas no final, nós iniciamos com 50 milhões, era um cheque em branco, tá certo? Sim. Mas a gente tinha aquelas alocações-alvo. Entregamos alocações-alvos e entregamos os resultados para os investidores. Né? Então, para você dar IPCA mais 10, você tem uma composição a hora que você olhar nosso portfólio de crédito, ele é muito próximo, ponderado, de IPCA mais 8. Tá? Nós temos muito em CDI, hoje praticamente 75% é CDI e 25% é mais ou menos IPCA. Mas na ponderado de forma, vamos falar aí, transformando em IPCA, CDI em IPCA, é IPCA mais 8. E nós temos ativos que nós compramos, onde nós vamos dar pelo menos IPCA mais 12. Acima. Então, na média, isso tem que dar IPCA mais 10. Através do quê? De dividendo, que a gente dá os dividendos todo mês. E tem as valorizações das cotas através da valorização patrimonial. Então, o Casa, nós pagamos R$ 12.500 o metro quadrado. Você vai olhar a nossa demonstração financeira de qualquer mês até novembro, ela está 12.500, não está ao valor de mercado, que é muito maior que 12.500. A reavaliação é feita uma vez por ano, que é novembro. Então, até novembro, ela ainda está a 12.500. Então, onde vai estar o ganho? Na hora que você coloca no valor patrimonial, ele vai ver que tem uma diferença que é 12.500, mas o valor é muito maior que 12.500. Ele vai ver o ganho. Mas a gente não pode deixar de dar o dividendo, porque nossos investidores, tá certo? Eles compraram nosso fundo dentro do que nós prometemos que nós iríamos pagar dividendo mensalmente. E esse dividendo, né, também a gente não quer também trazer muita volatilidade para a distribuição mês a mês, né? Pelo que eu acompanho, né, esse mercado, né, o investidor na média ele não gosta desse tipo de oscilação, né? Imagina que eu distribuísse 0,70 num mês, no outro 1, no outro 0,85, fica sempre aquela história de o que vai ser no próximo mês, né? Então a gente procura ter um dividendo mais previsível ao longo do mês a mês e descarregar esses excedentes ali no semestral. Né? Na parte do fundo que é alocada em CRIs, em papel, tem um direcionamento do tipo high grade, high yield, algo no meio do caminho? Ou seja, o fundo compra títulos de crédito que sejam mais arriscados ou não? Nós temos a estratégia high grade e high yield. Hoje nós temos praticamente 90% high grade e 10% high yield. Então, nós somos uma casa que estamos hoje alocando mais em high grade, né? Onde a gente tá, como eu disse para você, IPCA mais 8, a gente entende que está dentro do limite, quase no limítrofe do high grade. Do high grade, já indo para o high yield. Uns 3 pontos percentuais mais ou menos acima de um título público comparável, estaria ali no limite do Tem que é high gente grade. que pode discutir que seja 3,5, pode ser gente que discuta que seja 4. Quando você vê operações, por que operações que estão acima de 4, claramente é um high yield. Porque um cara para tomar, você tem várias bases para poder fazer essa comparação. Você pega
além da NTNB, você pega os benchmarks de crédito em cada setor, em cada segmento, seja de logística, seja de shopping, né? Seja de escritório. Você tem um benchmark no mercado, né? Então, hoje, um benchmark de um shopping center hoje, na realidade, um AAA, como a gente poderia dizer que é Multiplan, é tradada hoje, está emitindo um CRI agora, é público, né? Está sendo vendido a CDI mais 0,60. Então, esse cara paga 0,60. Então, esse é um AAA. Né? Não é nem o high grade, já é um pouco superior a isso, né? Que pode ir até 3. Quando a gente fala em high grade, a gente pode o que a gente faz? A gente compara com os fundos high grades. Certo. Então, quando a gente origina, porque nós temos fundos imobiliários de crédito e temos créditos originados por nós. Hoje nós temos quase 200 milhões de créditos originados por nós e o restante está através de fundos imobiliários. Quando a gente vai comprar alguma coisa high grade, a gente compara com os fundos high grade. Quando você vai fazer alguma transação high yield, você vai comprar com high yield. Então, é o que eu disse, eu preciso ter uma operação privada que seja melhor que esteja nos fundos imobiliários. Hoje nós estamos alocados a maioria nos high grades. Tá? Nós temos algumas high grades onde a gente temos mais posições relevantes. Posições relevantes que eu quero dizer, onde a gente, na maioria dos casos, nós controlamos o quórum. Temos mais de 51%. E temos transações high yields, onde demanda muito mais diversificação. Né? Então, dificilmente você vai fazer uma transação high yield, tá certo? Onde você vai ter o controle, né, do quórum. Né? Então, você pode ter. Mas... E um segmento que a gente tem até para separar, porque dentro do high yield também você tem diferentes, né, níveis de high yield. Então, um segmento que a gente tem olhado é o segmento residencial, né, voltado ali para incorporação. Né, e daí, dentro de uma estrutura dessa, você pode incorporar uma série de garantias. Pode ser, eu tenho ali um desenvolvedor que ele precisa, né, para finalizar, por exemplo, uma obra, X milhões de reais, e a gente vai suportá-lo ali nesse término de obra, mas em contrapartida a gente está tomando em garantia, né, dividendos daquele projeto, imóveis, né, prontos, dividendos inclusive de outros projetos, né, que fazem parte talvez do universo lá, não só daquele que eu tô financiando. Então é mais esse tipo de perfil high yield, né, que a gente tá olhando. Por exemplo, não estamos olhando nada high yield no segmento de multipropriedades. Nem olhou, até porque é um outro bicho, é um outro negócio que a gente não tem acompanhado, não tem precificado, não tem cotado operações. Eu vou mostrar um slide, mas tem duas perguntas na cabeça aqui que eu não quero deixar a gente terminar sem eu fazer essas perguntas. Não são as mais difíceis, viu, Weinstein? Já foram as mais difíceis. Brincadeira. Aqui eu brinquei, né? Hoje é dia de tiratema, mostrar o checklist, porque de fato, então, se a ideia é ser multi-estratégia, o CCME tem operado em todas as estratégias. Vocês fizeram elegantemente uma comparação com outros fundos de mercado que se denominam multi-estratégias ou hedge funds, mostrando que, de fato, operando em todos esses mercados, só o CCME. A maioria deles fica concentrado em fundo imobiliário e CRI, né? Isso, o que a gente fez? A gente pegou todos esse universo de multi-estratégia ou hedge funds com patrimônio acima de 100 milhões, né? Então a gente colocou aqui nesse slide. O que a gente fez? A gente pegou o relatório gerencial e os informes desses veículos e do nosso, né, para a gente poder comparar e ver onde que ele está alocando. Né? Ele tem um mandato, ele está investindo em fundos imobiliários listados, não listados, imóveis diretamente, né? E o que a gente quis aqui destacar é que sim, você tem diferenças entre os multi-estratégias. Né? Então o CCME a gente tem usado todo esse mandato, né, mais amplo. Pela classificação, a gente somos híbridos, né, pela classificação lá da Ambima. Então, um fundo híbrido ele pode ter imóveis diretamente.
se for um fundo que está constituído na classificação de títulos e valores imobiliários, ele sempre vai ter, ele até pode ter um tijolo, mas ele vai ter que ter indiretamente, ele vai ter que comprar um fundo que detém aquela cota. Então, híbridos já são poucos, né, no mercado, mesmo nesse universo mais restrito, né? E quando a gente coloca, né, a atuação efetiva, a gente pode dizer que a gente está o que está usando todas as ferramentas à disposição e oportunidades. Né? Vocês estavam falando da importância de conhecer o gestor e que vocês vão lá e conhecem o gestor e tal. Uma operação como a do Casa, você comprou o ativo imobiliário e vai fazer a gestão do ativo imobiliário e daí você projeta essa saída, parte dela vem da gestão do ativo até a venda, né? O fundo já está com 500 milhões, já é um patrimônio relativamente grande, né? Já superou a arrebentação, diria assim. Ele pode vir a se tornar também um veículo de ativismo. Amanhã ou depois você pode ver uma oportunidade de falar: o ativo dentro de tal fundo vale mais do que a cota, mas essa gestão está meio emperrada. Eu vou convocar uma assembleia, vou vender o ativo e vou trazer lucro para dentro do CCME. Pode acontecer isso? Olha, Arthur, pode. Eu diria que a probabilidade é baixa. Tá? A gente prefere primeiro focar em oportunidades onde acho que tem muita oportunidade no mercado em situações não ativistas, né? Então, por enquanto, a gente já pensamos em fazer, já vimos oportunidades desse perfil, sim, mas tomamos a decisão de não fazê-lo porque não valia a pena, por questão do retorno, né, e o risco. Então, eu acho que nossos investidores não deveriam esperar que isso seja alguma coisa comum do nosso perfil de gestão. Nosso perfil de gestão é um pouco diferente. Agora, se tiver alguma coisa onde a gente acredita que o ativo está sendo mal gerido e o mercado está precificando de uma forma errada, de a gente entender que essa é a melhor maneira, eu jamais, como gestor, eu posso descartar, porque da mesma maneira que nós somos oportunistas, fizemos transações oportunísticas, uma transação ativista é uma transação oportunística. Exato. Onde é claro que não depende somente de você, depende de vários atores. Sim. Né? E se esses atores nos ajudarem e entenderem que nós somos a melhor equipe para fazer o ativismo, faremos. Mas não esperem, isso não está na nossa... não é perfil nosso. Certo. E não está no radar, no curto prazo, dentro das oportunidades que nós estamos vendo. E operar vendido, assim, o mercado vinha com preços muito descontados, a oportunidade está mais no lado da compra, mas um dia volta aquela euforia, tipo janeiro 19, dezembro 19 e tal. O fundo pode operar vendido? Falar, esse fundo imobiliário está caro, a gente vai alugar cotas e vai vender. Pelo regulamento, né, agora que temos, né, o aluguel de cotas de fundos imobiliários, né, não agora, né, mas já existe esse mercado, a gente até poderia, a gente não usou isso ainda, tá, Arthur? Eu acho que, porque hoje na média, né, os fundos estão precificados para baixo, né, então você tem poucos exemplos, né, hoje está mais na compra, mas eu vejo até a abertura desse mercado, né, do operar vendido, né? Você aluga lá para fazer a venda, é uma coisa que, na minha visão, não traz um malefício para o mercado, acho que traz um benefício, né? Porque num cenário como aquele que a gente falou aqui, destacou, né? De dezembro de 19, se a gente tivesse essa ferramenta disponível, as próprias cotas não iam se valorizar tanto. Você ia ter uma pressão naturalmente ali de gestores, né, investidores com perfil mais profissional, né, apostando, né, ou indo contra esse fluxo. Né? Então é um instrumento que a gente não usou até o momento. Não são todos os fundos que têm todo esse mercado de cotas disponíveis para alugar, mas a gente não, como o Marcelo falou, não descartamos, né, a gente usar isso num futuro. Tá? Legal. Estamos quase encerrando. Agora eu vou fazer uma pergunta, mas antes, para não te confundir, deixar claro que fundos imobiliários no Brasil só podem investir no Brasil, não podem investir fora do Brasil. Mas se pudesse
teria mais uma caixinha lá de fazer investimentos internacionais? Seria importante pensar numa alocação também internacional, num portfólio de um multi-estratégia? Olha, Arthur, se pudesse, a gente gostaria de ter essa opcionalidade, tá? Mas lembre, né? Da mesma maneira que nós podemos ter, no máximo, é o que a gente determinou como gestores, no máximo 10% em ações, né? Por causa da volatilidade e do baixo dividend yield. Se fosse entrar a parte de REITs dentro do nosso fundo imobiliário, nosso fundo de estratégia, ele teria uma participação muito pequena. Como se fosse das ações, mais ou menos, aqui no Brasil. Deveria fazer parte dos 10%. Eu não vejo, hoje nós temos até 10. Nós já chegamos até 9, já tivemos 4, tá? Se nós tivéssemos a possibilidade de colocar os REITs, ele estaria dentro dos 10. E daí não pelo veículo, né, porque como você falou, né, do ponto de vista regulatório, a gente não pode fazer alocações no exterior, né, uma forma que a gente acabou fazendo, e a gente lançou um veículo, mas daí é um outro perfil, não é um fundo imobiliário, é um fundo de previdência multimercado, né, que a gente lançou no final do ano passado, e nesse fundo eu não posso ter o CASA lá dentro, eu não posso num fundo de previdência um ativo direto, eu só posso ter ativos, né, imobiliários líquidos. E dentro do mandato desse previdência multimercado, sim, a gente pode ter uma exposição internacional, né, por meio dos REITs, né, que são os equivalentes, né, os primos distantes dos fundos imobiliários, mas que na prática são as ações de empresas do segmento imobiliário nos Estados Unidos, que a gente também acompanha, né, num outro fundo de ações, que a gente faz a gestão. Então, esse no final das contas, seria uma alternativa, né? Eu quero ter aqui uma gestão que também olha esse mercado, que, no final das contas, é o maior mercado imobiliário do mundo, né? Então, assim como quem vai investir numa empresa de alta tecnologia, não faz muito sentido ela não pensar nas maiores empresas de tecnologia, né? Como Google, Microsoft, Apple, também olhar o mercado americano, a gente vê como uma você ter uma ideia, com essa informação, ele me lembrou uma coisa. Hoje você compra nos Estados Unidos a cap rates melhores do que no Brasil. Acredite se quiser, é o que a gente, pela primeira vez na história, eu estou vendo você. Veja bem, os fundos imobiliários no Brasil, na minha opinião, pegar os 10 melhores fundos imobiliários, não tem os melhores ativos do Brasil. Os 10 maiores fundos REITs de office, de escritório dos Estados Unidos, têm os melhores escritórios dos Estados Unidos. Tá certo? E talvez do mundo. Certo. E hoje eles estão tradeados a caps. Seja o cap econômico, seja o cap nominal, tudo. Tecnicamente hoje, pela primeira vez, eu nunca vi isso na minha história, desde que eu sigo os fundos imobiliários. Hoje você compra portfólios nos Estados Unidos. Talvez um deles que a gente investe, que é um dos 5 melhores, talvez, portfólios do mundo. Eu poderia falar que é um dos 3, mas vamos ser conservadores aqui, um dos 5 melhores portfólios do mundo. Ele é tradado hoje, você compra. Eu vi transações agora recentes de escritórios no Brasil, onde o cara pagou cap mais baixo do que esse portfólio. E o fundo imobiliário, você pegar nos fundos imobiliários hoje, você vai observar que tem essa situação. É uma anomalia de mercado. Então, essas anomalias podem nos levar a poder investir lá fora através do nosso multimercado, não através do nosso CCM11, mas no multimercado que nós temos. Independente dessa situação bem oportunística que você está dizendo, para uma pessoa física ele deveria ter uma alocação internacional, mesmo que simplificada por meio de um BDR ou por meio de um fundo multimercado. Ainda são poucas as pessoas aqui que fazem alocação internacional, né? A gente deveria pensar nisso. Eu acho que a alocação internacional, né, especialmente a maioria dos investidores começa a pensar em alocação internacional quando você tem as cotações do dólar frente ao real muito elevadas, né? Quando a gente teve lá o dólar acima de 5,50, 5,60, a gente viu um fluxo muito grande, né, de investidores brasileiros, né, para essa classe. Acho que de uma forma
estrutural, e daí depende, óbvio, do perfil, né, de horizonte do investidor, acho que ter exposição internacional ajuda, né? Daí o quanto, Arthur, se vai ser 1%, 5% ou 10%, e geralmente quando se pensa em exposição internacional, praticamente nem se fala, é difícil, a gente até brinca, por exemplo, vamos falar de índices de ações internacionais. Ninguém fala do índice de REITs, que seria lá o IFIX, né, dos Estados Unidos. Né? Muita gente nem acompanha, nem sabe que existe, não olha esse segmento. Então a gente vê como assim como você pensa numa empresa de tecnologia, né, pensa as maiores que estão nos Estados Unidos, pensar também, acho que faz sentido olhar ali. Porque as maiores empresas de tecnologias que estão nos Estados Unidos estão aqui. Mas não as empresas de real estate estão aqui. Exato. E nem as que estão lá estão aqui. É verdade. E aí é o imóvel, a localização. A Google está aqui, né? A Alphabet está aqui. Sim. A Meta está aqui. A Microsoft está aqui. Mas você os prédios que nós compramos nos Estados Unidos, infelizmente, não estão aqui. Não tem aqui, né? Bom, infelizmente eu tenho que terminar. Belíssima conversa, mais uma aula. Muito obrigado, Marcelo, Felipe Vaz. Que a gente possa retomar essa conversa daqui uns meses e ver mais crescimento e as oportunidades acontecendo. Obrigado mesmo. Obrigado, Arthur, pelo convite. Foi um prazer aqui participar do programa. Obrigado, Arthur, outra vez, a terceira vez. Obrigado e conte com a gente sempre. Sempre uma grande aula. Foi ou não foi? Aprendeu bastante também? Gostou de entender mais sobre a interação? Entendeu o que faz um multi-estratégias? Espero que sim e te aguardo na próxima semana. Um grande abraço para você e até lá.